Papo de Banca, meu nome é Ailton Matos, aqui no Papo de Banca. Vamos retomar aqui o nosso Papo de Banca e vamos começar a conversar a respeito de vários assuntos. Hoje vou fazer uma reflexão rápida a respeito do que foi a Revolução de 30 e o próximo Papo de Banca vamos conversar sobre a questão eleitoral, que esse ano nós temos eleições para vereadores e prefeitos em todos os municípios do nosso querido Brasil. Sobre a Revolução de 30, quero dizer que ela foi muitíssimo importante para construir as bases da independência econômica e política do Brasil. O Brasil sempre foi saqueado desde a vinda dos portugueses para cá, depois com a vinda na marra, para ser escravos nas produções de lavoura, os negros da África, e foi um dos maiores holocaustos da história da humanidade, além do assassinato, da morte de milhões de nativos dessa região, os índios, e a vinda dos negros para o trabalho forçado, escravo nas lavouras. E ao longo desse período, de muita resistência do nosso povo, resistência dos índios, resistência dos negros, que são a maioria da nossa população, foi se construindo essa grande nação que é o Brasil, com todas as contradições, todos os problemas que houveram, desde as lutas dos Guararapes, da expulsão dos holandeses do Brasil, da expulsão dos franceses e da expulsão dos portugueses aqui, e de transformar o Brasil nessa pátria gigantesca. Tivemos a luta dos Guararapes, a luta de Zumbi do Palmares, dos quilombos desse Brasil afora, a luta de Tiradentes, dos Inconfidentes Mineiros, a luta de José Bonifácio Andrada pela independência do Brasil, a luta pela abolição da escravatura, a luta pela República, a Revolução de 30. Todo esse período não foi pacífico, foi de muito sangue, de muita dedicação das lideranças do povo brasileiro para construir essa pátria que hoje nós vivemos. A Revolução de 30, na minha opinião, é a junção de toda essa luta do nosso povo, que deu um basta a essa situação de submissão aos interesses internacionais dentro da nossa pátria, que hoje continua ainda sendo saqueada pelo imperialismo americano, principalmente, mas naquele período era saqueada pelos ingleses, associados que eram brasileiros inescrupulosos, principalmente os grandes fazendeiros de café, herdeiros do escravismo, dos escravocratas, que impuseram uma política no Brasil de submissão completa aos interesses da Inglaterra e roubando o Estado Nacional. E essa situação chegou ao limite. Houve um processo eleitoral em 1930, fraudada, claramente fraudada. Houve antes a resistência dos tenentes, a chamada, liderada por Luiz Carlos Prestes, a grande marcha nesse Brasil, em pleno governo Arthur Bernardes. Depois do processo eleitoral, foi se construindo o processo de poder da Revolução de 30, a tomada do poder pela Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas. E você tinha também ali uma grande vanguarda. Você tinha Virgílio de Melo Franco, você tinha Lindolfo Collor, Oswaldo Aranha, o Andrada lá de Minas, os tenentes também que participaram desse processo revolucionário, que começou, se estourou, vamos dizer assim, iniciou-se em 1930. Getúlio Vargas chega aqui em novembro para assumir o poder.
Há um golpe antes de uma junta militar que retira o Washington Luiz do poder e tenta negociar para que o Getúlio não viesse ao Rio de Janeiro, né, que eles já tinham resolvido o problema. O Getúlio manda Oswaldo Aranha aqui e diz, não, nós vamos até o final. Chegando aqui na central do Brasil, para lhe dar uma ideia, isso relatado no livro de Virgílio Melo Franco, o morro desceu, né? Ou seja, a população marginalizada desceu toda para saudar a Revolução, saudar a sua liderança, que foi Getúlio Vargas. E ao longo de todo o trajeto, a população mais pobre saudava o trem da Revolução, sob a liderança de Getúlio Vargas, que levou em torno de 4 horas da central do Brasil ao Catete, aos braços do povo, para tomar o poder. E a partir daí se iniciou-se um processo revolucionário, profundamente revolucionário. Se construiu as indústrias nacionais, exemplo é a Vale do Rio Doce, exemplo é a indústria de Alcális, exemplo é a Fábrica Nacional de Motores, exemplo a Siderúrgica Nacional, e além disso fortaleceu o empresariado nacional, a indústria nacional privada brasileira, fortaleceu as entidades sindicais, o Sindicato dos Trabalhadores, fortaleceu a cultura nacional, parou-se as perseguições que haviam, as manifestações culturais negras nesse país, e religiosas, e de cultura nacional. Getúlio implementou uma política, né, de fortalecimento do Estado Nacional. Criou-se o concurso público, além do concurso público, qualificou os servidores públicos, fortaleceu o Estado. Só um instantinho. Tem carolinha aí? Que eu levo. Vem. Obrigado. Aqui é uma banca de jornal, tem que atender a clientela. Então, o processo de construção da Revolução, criou-se o Ministério do Trabalho, criou-se o Ministério da Educação e Saúde, né? A educação principalmente foi fortalecida, a educação primária, as universidades, a indústria nacional privada. O Brasil, antes da Revolução de 30, importava enxada para os trabalhadores do campo trabalhar, pá, né? Qualquer instrumento era importado, de ferro era importado antes da Revolução de 30. Com a criação da Siderúrgica Nacional, esse processo começou a mudar. Além da Petrobras, que foi um dos maiores avanços da Revolução de 30, que os brasileiros entreguistas, inescrupulosos e os aliados aos gringos diziam que o Brasil não tinha petróleo. Quando o petróleo jorrou na Bahia, ele disse que o Brasil não tinha qualidade, né, competência para refinar o petróleo. Está aí a Petrobras resistindo esses anos todos, cresceu, resistiu, né, e tem contribuído para o desenvolvimento nacional. E essa cambada que hoje está no poder, há muito tempo, tenta destruir essa conquista nacional, aliada aos interesses internacionais. Criou-se o BNDES, hoje BNDES, na época BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o Banco do Nordeste, para fortalecer o Nordeste. Criou-se a Sudene. Os trabalhadores tiveram as suas reivindicações atendidas, que foi a legalização das entidades sindicais, a CLT, né, com direito a férias, com direito a 8 horas de trabalho. Mulher no Brasil passou a votar, nem nos Estados Unidos e alguns países da Europa a mulher não votava, era completamente à parte de participação política, de votar e ser votada. Getúlio, a Revolução de 30 garantiu isso. E houve a maior inclusão social, né, da população negra nesse processo, né, incluiu-se no processo produtivo. Além disso, se criou o Sistema S, né, de qualificação profissional, Senai, Sesc, SESI, também uma área de lazer para o povo trabalhador, né, além da Previdência Social, dos institutos sociais que tinham a participação, controle conjunto dos trabalhadores. A ditadura militar acaba com isso, que a ditadura militar em 64 era antivarguista, entreguista, né?
E hoje se completa 90 anos dessas conquistas, que até hoje eles tentam acabar com esses direitos. Os direitos dos trabalhadores é a carteira de trabalho. O atual presidente da República inventou uma história de carteira verde e amarela e fez o seu discurso, menos direitos, mais emprego. É mentira isso. Né? O empresariado, inclusive, que entra nessa, ele se lasca, porque você diminui o mercado interno, o mercado do consumidor, falha as indústrias nacionais e falha o comércio também, e falha o campo também. Então é preciso, ao contrário, né, ampliar os direitos para que a população e os trabalhadores possam consumir melhor e ter uma vida digna, né, ter sua casa própria. Hoje o Brasil, só aqui no Rio de Janeiro, tem 4,5 milhões de miseráveis, de acordo com o Ministério da Saúde. Uma nação rica como a nossa, isso é um absurdo. A mídia fica tentando nos convencer que devia enxugar o Estado, menos Estado. Isso é mentira, isso é balela. Acabaram com os direitos dos trabalhadores, né, solapando aí a CLT e não se gerou emprego nenhum. A Previdência Social, né, hoje é impossível se aposentar, contribuição de 48 anos, e essa raça, né, de gente má, né, de gente que não tem compromisso com a nação brasileira, com essa bandeira aqui, né, tenta nos convencer com o apoio da mídia. Né. Quem está ganhando muito dinheiro é o sistema financeiro com dinheiro público. Esse governo que está aí liberou 1,2 trilhão de reais para os banqueiros, os pobres banqueiros do Bradesco, do Itaú, do Santander. Hoje o Brasil tem 4, 5 bancos que monopoliza a economia, né? O dinheiro não circula. Por isso, milhões de brasileiros hoje desempregados, passando fome, num processo completamente desmantelamento do Estado Nacional criado pelo Getúlio Vargas. E isso, nós hoje temos que dizer bem claro, né, que Getúlio está vivo na consciência e no coração do povo brasileiro. Esse pessoal que tomou o poder, que está no poder, não são patriotas não, ao contrário, são a serviço dos interesses internacionais, principalmente. Fora os lucros que essas multinacionais estão levando aos bilhões e bilhões para fora do país. A crise é grande, a carestia é grande. Está aí o preço da comida, as pessoas não estão tendo dinheiro para comer porque é muito caro, fruto dessa política que está dolarizando a economia nacional. E outro crime que esse pessoal está fazendo, com apoio, inclusive, absurdamente do Supremo Tribunal Federal, que é a venda das nossas refinarias. Hoje o Brasil, com esse governo aí, está importando mais de 80% do refinado de petróleo, gasolina, querosene, gás de cozinha, importando dos Estados Unidos. É isso que esse pessoal está fazendo. Está destruindo a economia nacional, destruindo o emprego nesse país. E não vem de muito tempo, não é só esse governo, não. Do governo do Temer, do governo anterior do PT, também fizeram a mesma coisa. No governo do PT, várias e centenas de indústrias nacionais privadas foram fechadas. Houve alguns avanços ali e acolá? Sim, reconhecemos isso. Mas não fez o melhor, não retomou a Vale do Rio Doce, manteve o cumprimento dos contratos. Não botou o PSDB, o Fernando Henrique, na cadeia, como dizia o Brizola. Tinha que botar esse pessoal na cadeia, como traição à pátria nacional. E hoje o Brasil encontra nessa situação. E nós precisamos ter consciência disso e comemorar, né, esses 90 anos da Revolução de 30. O Brasil está de pé. Nós não vamos nos render a essa canalhada serviçal que está defendendo seus interesses personalistas, individualistas, e os interesses internacionais e não os interesses dessa bandeira aqui da pátria brasileira. São milhões e milhões de brasileiros passando fome. São milhões e milhões de brasileiros que morrem nos hospitais. São milhões de jovens que não têm educação. São professores que são mal pagos. São médicos que são mal pagos. Fora a corrupção pequena, a corrupção que tem. A maior corrupção que tem é o que eles estão fazendo, que é entregar a nossa refinaria de petróleo, entregar o nosso pré-sal para o gringo, em torno de 24 trilhões de reais, que resolveria muito problema dessa nação. Então a luta no Brasil é contra essa gente que está a serviço dos interesses internacionais. Ela é anti-imperialista, porque o imperialismo que saqueia, rouba, escraviza nosso povo. E nós temos que nos organizar e a luta e dizer um basta a essa situação. As eleições vão aí,
Em outro momento vou conversar sobre isso, mas é o momento de dizer não a essa política entreguista dessa gente que está no poder. Dizer não, não. Nós queremos o Brasil para os brasileiros e nós vamos sair vitoriosos. Tenho certeza disso. Porque Getúlio, o que foi construído com a Revolução de 30, está na alma e na consciência e no coração de cada brasileiro e brasileira. Eles não vão nos destruir e nós não vamos nos render. Por isso, hoje, 3 de outubro, 90 anos da nossa Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas. Viva Getúlio Vargas! Viva o Brasil dos brasileiros! Viva os patriotas, os que amam essa pátria verdadeiramente. E a bandeira do Brasil está acima de qualquer bandeira. Temos que lutar e muito para defender os nossos interesses. Getúlio disse, esse povo que foi escravo jamais será escravo de ninguém. Nós não vamos nos submeter, nós não vamos nos render a essa gente canalha, como disse Tancredo Neves, canalha, né? FDP, que estão no poder. Não vamos nos enganar. E a mídia lacaia, que se cuide. A democracia passa pela democratização também dos meios de comunicação, que diariamente mente para o povo brasileiro. Diariamente, jornalistas inescrupulosos, né, que mentem diariamente para tentar manter o povo calado, o povo cego diante da situação de exploração que está submetido. Mas nós não vamos nos render. O Brasil é nosso, essa bandeira é nossa. Viva o Brasil soberano, democrático, unido. Nós venceremos essa batalha mais uma vez com a inspiração e o legado de Getúlio Vargas, que é a nossa inspiração, é a nossa referência maior, é a liderança que foi Getúlio Vargas, que deu a vida pelo Brasil e pela sua pátria. Um abraço a todos, até o próximo Papo de Bando.